Hoje é o aniversário do Power BI. Ele está completando 5 anos e eu vou contar um pouquinho da sua história. Inicialmente, o Power BI foi baseado em recursos do Excel, como Power Query, Power Pivot e Power View. A Microsoft acrescentou recursos ao longo do tempo, incluindo opções de segurança e conectividade de dados corporativos. Então, no dia 24 de julho de 2015, a Microsoft lançou o Power BI como um produto independente, sendo um serviço de análise de negócios. O objetivo do Power BI é fornecer visualizações interativas e recursos de Business Intelligence, com muita interface simples para que os usuários finais, ou seja, usuários não técnicos, criem os seus próprios relatórios e painéis. Algumas das áreas onde o Power BI é utilizado são finanças, engenharia, tecnologia da informação, marketing, saúde e etc. A Microsoft atualiza o Power BI com novas funções e melhorias mensalmente, e para obter as atualizações, os usuários podem baixar a edição mais recente no site da Microsoft. O Microsoft Power BI funciona conectando fontes de dados e fornecendo dashboard de Business Intelligence para os usuários. Ele pode se conectar com uma planilha do Excel, com um banco de dados, um data warehouse na nuvem, ou um servidor em um ambiente local em uma empresa. Os principais componentes do pacote do Power BI são Power BI Desktop, Power BI Service, dispositivos móveis do Power BI, Power BI Gateway, Power BI Embedded, Power BI Report Server, Power BI Views Marketplace. O Power BI Desktop é um software para computadores, principalmente para desenvolvedores, apresentar e publicar relatórios. É onde os analistas e outros usuários podem criar conexões de dados, modelos de dados e relatórios. O Power BI Service é o serviço online baseado em um software como serviço, onde você pode acessá-lo no endereço app.powerbi.com. Lá contém recursos de armazenamento de dados na nuvem e é onde os relatórios podem ser compartilhados para que outros usuários o visualizem e interajam com eles. Os dispositivos móveis do Power BI para dispositivos de Android e iOS, bem como para tablets ou Windows. O Power BI Gateway é usado para sincronizar dados externos dentro e fora do Power BI, onde é possível agendar atualizações automáticas. O Power BI Embedded foi lançado em março de 2016 como um serviço adicional para os desenvolvedores de aplicativos incluírem seus painéis de Power BI no aplicativo, portal ou site, por exemplo. O Power BI Report Server é uma solução para armazenamento de seus relatórios localmente, ou seja, nos bancos de dados, nos data warehouse da sua empresa, principalmente por conter dados que não podem ser armazenados na nuvem, ou seja, no serviço do Power BI baseado na nuvem. O Power BI Visual Marketplace é um mercado de recursos visuais personalizados que podem ser utilizados nos seus projetos. Como usar o Power BI? O Microsoft Power BI é usado para encontrar insights, ou seja, ideias, nos dados de uma organização. Ainda, a plataforma pode ajudar a conectar conjuntos de dados dispersos, transformá-los e organizá-los em um único modelo de dados e criar diagramas ou gráficos para torná-los visíveis.
Tudo isso pode ser compartilhado com outros usuários, como o Power BI, dentro da organização. Os modelos de dados criados com o Power BI podem ser usados de várias maneiras, inclusive para contar histórias por meio de gráficos e visualizações de dados, examinar cenários hipotéticos quanto aos dados apresentados. Os relatórios de Power BI respondem perguntas em tempo real e ajudam em previsões para garantir que as empresas atendam às métricas de negócio. Além disso, o Power BI possui um gerenciador de funções, onde é possível configurar visualizações exclusivas para administradores, sendo possível configurar mais informações ou menos informações de acordo com a necessidade. Quem usa o Power BI? Então, o Power BI é uma ferramenta de self-service que fornece análise de dados aos funcionários. Ele é usado principalmente por analistas de dados e profissionais de Business Intelligence, responsáveis por criar os modelos de dados antes de disseminar os relatórios na organização. No entanto, mesmo quem não tem afinidade com análises pode navegar pelo programa e criar relatórios. Tanto os representantes quanto os gerentes dos departamentos, por exemplo, utilizam o Power BI, consultando relatórios e previsões que auxiliam e fornecem dados para o gerenciamento do progresso do negócio, para alcançar os objetivos e metas da empresa. Além disso, o Power BI oferece um portal administrativo que ajuda os administradores a configurar a plataforma, bem como o monitoramento de uso de licenças. A Microsoft adicionou vários recursos de análise de dados ao Power BI. Algumas das características mais importantes incluem insights rápidos. Esses recursos permitem que o usuário crie conjuntos de dados e apliquem automaticamente análises a essas informações. Personalização. Esse recurso permite que os desenvolvedores alterem a aparência padrão das ferramentas de visualizações. E relatórios. Preparação de dados self-service. Usando o Power Query, os analistas de negócios podem consumir, transformar, integrar e enriquecer grandes volumes de dados no serviço web do Power BI. Os dados consumidos podem ser compartilhados entre vários modelos, relatórios e painéis do Power BI. Visualização de modelagem. Permite que os usuários dividam modelos de dados complexos por área de assuntos em diagramas separados. É possível definir pastas de exibições para um conjunto simplificado de modelos de dados complexos. Existem 3 níveis de Power BI para o usuário. O Desktop Free, que pode ser baixado gratuitamente no site da Microsoft, o Power BI Pro e o Power BI Premium. A versão Pro custa em torno de $10 por usuário por mês. Já o preço da versão Premium depende do tamanho da implementação e da quantidade de usuários. Até mais!